Medição individualizada de água. Qual a legislação que fala sobre esse assunto atualmente? Nós temos uma lei federal, que é a lei número 13.312, de 12 de julho de 2016, que diz o seguinte, no artigo 1º, esta lei torna obrigatória a medição individualizada do consumo hídrico nas novas edificações condominiais. Tá? E o artigo 3º diz o seguinte, esta lei entra em vigor após decorridos 5 anos de sua publicação oficial. Então, se a lei foi promulgada em 2016 e ela tem que entrar em vigor 5 anos após, então ela entrou em vigor exatamente no ano que nós estamos, né? Em 2021, no dia 12 de julho. Né? Então, a partir do dia 12 de julho, as obras novas de edificações de condomínios, certo? Devem ser feitas com medição individualizada. Essa é a lei federal. Que lei estadual fala sobre o sistema? Nós temos o Manual de Serviço da Companhia de Saneamento de Sergipe, da DESO, de 2018, e temos também o Regulamento Geral dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, que foi elaborado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, a AGRESE. Esse regulamento foi feito em 2020, já mais recente. Tá? O que a legislação da AGRESE fala sobre a parte de medição individualizada? Diz o seguinte, no seu artigo 92. É obrigatória a instalação de um hidrômetro totalizador no ramal predial que atenda a um conjunto de economias com medição individualizada para fins de rateio da diferença verificada entre a leitura do hidrômetro totalizador e a soma das leituras dos hidrômetros de cada uma das economias medidas individualmente. Resumindo aí, então a AGRESE está dizendo que, apesar de você fazer medição individual, é necessário que tenha um hidrômetro na entrada que meça o consumo total daquele prédio, porque vai haver diferença entre as medições dos hidrômetros individuais, né, de cada apartamento ou de cada casa e do hidrômetro totalizador. Como assim vai ter diferença? É porque em condomínios, seja eles condomínios de prédios, de apartamentos ou de casas, tem as áreas comuns, né? Tem salão de festas, tem piscina, tem várias partes do condomínio que é de uso comum de todos os condôminos. E aí tem gasto de água também. Então vai ter uma diferença. E essa diferença deve ser rateada com todos os condôminos, né, do edifício, depois de verificada qual seria esse valor, né, em consumo. Existe o Manual de Serviços da DESO também, que fala o seguinte, no artigo 25 diz o seguinte, para efeito desse Manual de Serviços, compreende-se como sistemas particulares de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o conjunto de tubulações e unidades operacionais construídas na área interna de condomínios, situada a jusante do ramal predial de água e a montante do ramal predial de esgoto. Certo? Então, está dizendo o seguinte, que o que tiver dentro da área do condomínio é responsabilidade do condomínio, e o que está antes da entrada, né, ali no acesso, né, do hidrômetro geral, para trás, é de responsabilidade da DESO. E para dentro é a responsabilidade do condomínio. Mesma coisa o esgoto. Até o ramal predial de esgoto, né, é responsabilidade do condomínio. Então, a partir dali, depois que o esgoto vai para a rede, é responsabilidade da DESO. A operação e manutenção das instalações prediais de água e esgoto, bem como das redes internas e condomínios verticais e horizontais, são de inteira responsabilidade dos proprietários e possuidores dos imóveis. Eu acabei de falar. É isso aí. Que tudo que está para dentro não é responsabilidade da concessionária, e sim dos proprietários. Lógico, né? Inciso segundo. Nos casos de condomínios com ou sem medição individualizada, a DESO fornecerá água em uma única ligação e coletará esgoto também em uma única ligação, sendo que as redes internas e todas as instalações prediais, ramais internos, hidrômetros pré-equipados para medição de telemetria, conforme padrões técnicos disponibilizados no endereço da DESO, serão executados exclusivamente por conta dos respectivos condôminos,
e ou incorporadores, inclusive a manutenção dos mesmos. Então, ele está dizendo que a DES vai ligar apenas o hidrômetro geral, dali em diante é a responsabilidade do condomínio. E o esgoto também, toda a parte interna ali é do condomínio. Vai ter só uma saída de esgoto, né? Só pode ter uma saída de esgoto do prédio e só pode ter uma entrada de água, certo? Para aquele condomínio, certo? A responsabilidade da DES é limitada aos ramais prediais de água e de coleta de esgoto, de acordo com a legislação vigente. Na verdade, todos os incisos levam ao mesmo assunto, que é dizer que a parte interna é do proprietário, a parte externa é da concessionária. Aí a DESO tem uns procedimentos para instalações do hidrômetro, né, interno. Apesar de não ser de responsabilidade dela, ela tem uns procedimentos, uns padrões que dão orientações para que os projetistas instalem os hidrômetros de medição individualizada. Aí diz lá, né, locais para instalação, fácil acesso de forma a serem facilitadas as leituras. Então o hidrômetro tem que estar num lugar de fácil acesso. Boa iluminação, né? Caixa de proteção que facilita a instalação, substituição e leitura. Facilidade de corte e religação. Então tem que ter acesso fácil ao funcionário, né, contratado pela DESO. Quais os locais indicados para a instalação do hidrômetro? Área comum, ao lado da entrada da unidade, com caixa de proteção individual. Área lateral da escada, com caixas unitárias ou coletivas. Hall de entrada das unidades residenciais, comerciais, com caixa de proteção individual ou coletiva. E shaft em área comum, por onde descem as instalações de serviço. Geralmente em prédios se usa caixas onde ficam os hidrômetros na parede do shaft. O shaft é um túnel vertical que desce por todas as lajes até o térreo. E aí a coluna de água, ela vem de lá do reservatório, por esse shaft, e dessa coluna única são derivados as derivações de cada apartamento. E aí coloca-se em cada derivação dessa um hidrômetro. E aí faz-se uma caixa ali no shaft, onde tem uma portinha de aço e você vai fazer a leitura do consumo de cada apartamento, certo? No caso de apartamentos. No caso de casas, vai ter um hidrômetro na frente de cada casa, né? Mesmo num condomínio. Shaft, como eu falei, né? É o local mais comum de se fazer essa instalação dessa caixa de medição individualizada em prédios. Os hidrômetros devem ser instalados na posição horizontal, conforme registrado no seu mostrador. Ele não deve ficar vertical, tem que ficar na horizontal. A identificação dos hidrômetros com as respectivas unidades dos edifícios e condomínios é de responsabilidade do proprietário ou do seu representante legal, através de fixação de números de porta em local visível e próximo às caixas e ou hidrômetros. Então, o condomínio tem que identificar os hidrômetros, né? Tem que dizer que aquele hidrômetro ali é do apartamento 101, aquele outro é do apartamento 102, o outro do 103 e aquele outro do 104. Porque o funcionário da DESO ele vai emitir a fatura, né, a conta, em função do número que tiver ali no hidrômetro, né? Se numerar errado, vai para o apartamento errado. Então, tem que numerar conforme a ligação de cada prédio. Né? Colocar lá uma plaquetinha, algo que identifique o hidrômetro conforme o apartamento. Porque no andar, né, tem uma caixa que vão estar lá todos os hidrômetros ali daquele andar, né, dentro da mesma caixa. Então, precisa identificar quem é quem. A instalação realizada deverá garantir proteção mecânica aos equipamentos de forma a evitar acidentes e eventuais intervenções não autorizadas por terceiros. Então a caixa deve ser fechada com uma trava e fechada mecanicamente para evitar quebrar e que as pessoas não autorizadas vão lá mexer, né? A entrada do ramal deve ser pela parte inferior da caixa de entrada vertical e a saída do ramal deve ser pela lateral da mesma. Então a entrada da água que vem da coluna para chegar no hidrômetro, no caso de apartamento, deve entrar por baixo da caixa
e sair pela lateral em direção ao apartamento. Localização das caixas de proteção. A caixa de proteção deve ser assentada obedecendo a distância mínima de 30 centímetros da parte inferior da caixa ao piso e no máximo 120 centímetros do piso acabado à parte superior da caixa. Então a caixa tem que ficar nesse intervalo aí, de 30 da parte de baixo a 1,20 m da parte superior, certo? Tem que ficar nessa altura. Quantidade de hidrômetros. Na caixa de proteção devem ser instalados no máximo 6 hidrômetros. Se tiver mais de 6 apartamentos no andar, tem que fazer 2 caixas para dividir a quantidade de hidrômetros nessas caixas, para não passar de 6 por caixa. Materiais de fabricação das caixas. Pode ser de polipropileno, de fibra de vidro, de alumínio, de policarbonato, de PVC. A caixa de proteção para a instalação de um hidrômetro deve possuir tampa com visor transparente e confeccionada em polipropileno. Os edifícios e condomínios devem utilizar preferencialmente as instalações dos hidrômetros em shafts, em área comum por onde descem as tubulações de serviço, que eu falei antes. As instalações prediais de água, as instalações de caixas de proteção dos hidrômetros, devem ser dimensionadas de forma que não prejudiquem o abastecimento das unidades individualizadas quando dá simultaneidade de utilização dos pontos de consumo. O que quer dizer isso aí? Na instalação dos hidrômetros, deve-se levar em conta as perdas de carga e as perdas de vazão. Então, quem for calcular, né, o sistema do prédio, tem que levar em conta as curvas que vão ser feitas ali para entrar na caixa, ligar no hidrômetro, sair da caixa e ir em direção ao apartamento. Então, não deve prejudicar a utilização simultânea do uso de vários apartamentos, né? E todos devem ter uma vazão mínima nas peças de utilização. Não é permitido qualquer tipo de interligação entre as instalações hidráulicas de unidades independentes. Então ele está dizendo que não pode fazer uma ligação de água entre apartamentos, certo? Então, se eu tiver o hidrômetro, né? Do hidrômetro em diante, ali só vai para um apartamento, né? E vai abastecer tudo que tem dentro daquele apartamento. Não deve ter nenhum ramalzinho, nenhuma saída para o apartamento vizinho, certo? Mesmo que sejam parentes, não pode fazer isso. A medição individualizada de consumo das unidades de edifícios e condomínios só é permitida se todas forem dotadas de hidrômetro, inclusive o ramal predial que abastece o mesmo. Claro, né? Você não vai fazer medição individualizada só de uma parte, né? Você tem que fazer em todas, né? Não vou fazer só na metade do prédio, ou no condomínio tem 2 prédios, vou fazer só em um, não vou fazer em outro. Então ele só é permitido se fizer em todas as unidades. E também colocar o ramal predial com hidrômetro. Não é permitido qualquer tipo de interligação entre as canalizações de instalações prediais de água de unidades distintas. Então, a mesma coisa que falou naquele outro parágrafo, né? Você não pode interligar duas unidades individuais, né? 2 apartamentos individuais, nem 2 casas individuais, depois de passar pelo hidrômetro. O projeto para a medição individualizada deve prever o abastecimento de todas as unidades do edifício ou condomínio. Você não pode fazer só de uma parte. Não é permitida a utilização de válvulas de descarga nas instalações hidráulicas internas de edifícios e condomínios com medição individualizada, devendo ser utilizadas caixas de descarga. Então, o que está dizendo aí é que não posso usar a válvula de descarga quando eu tiver medição individualizada. Por que isso? Porque a válvula de descarga ela é instalada com a tubulação individual que vem do reservatório, certo? Então, se eu fizer medição individualizada num prédio, não tem como eu medir 2 colunas, porque eu vou ter uma coluna vindo de lá do reservatório abastecendo o apartamento, as peças, e se eu tiver válvula, eu vou ter que ter uma outra coluna para abastecer individualmente as válvulas. E não dá para fazer isso, né? Impossível tecnicamente fazer isso. Então, a legislação da DESA diz que se for fazer um prédio com medição individualizada, eu tenho que colocar caixa de descarga nos vasos e não válvula de descarga. Não dá para colocar a válvula de descarga e fazer a medição individualizada pela característica da instalação da válvula, que exige uma coluna individual para ela, certo? Sem derivação para outras peças.
Padrões de leitura. Então isso aí a Délia está dizendo como é que ela pode fazer a leitura do consumo de água quando tiver medição individualizada. Condomínios horizontais com mais de 30 unidades consumidoras e verticais com mais de 16 unidades consumidoras deve ter leitura remota através de hidrômetros pré-equipados para telemetria, instalados no muro ou mureta na frente dos imóveis e concentrador de informações para a leitura do consumo instalado na portaria do condomínio. O que é isso aí? Existe um sistema de leitura remota que transmite os dados dos hidrômetros dos apartamentos, né, que estão nos andares, lá para um concentrador de informações que fica na portaria do condomínio, certo? Próximo à parede da portaria do condomínio, ou na própria parede da portaria do condomínio. E aí o funcionário da concessionária vai chegar ali com o equipamento e vai medir lá na portaria do condomínio de todo o prédio. Então ele não precisa, porque aí está dizendo que são muitos apartamentos, muitas casas. E aí vai demorar, né? Vai exigir uma mão de obra maior. E aí a concessionária está dizendo que para esse tipo de empreendimentos é necessário que você faça um sistema com leitura remota. Condomínios verticais, um por andar, a partir de 12 unidades, também deve ter leitura remota, através de hidrômetros pré-equipados com telemetria, instalados no muro ou mureta na frente dos imóveis e concentrador de informações para a leitura do consumo instalado na portaria do condomínio. Aí, nesse caso, aí seriam edifícios de luxo, um por andar. Então, a concessionária está dizendo, quando for um prédio de luxo, a partir de 12 andares, no caso, um por andar, né? Se tiver um apartamento por andar, tem que ter leitura remota, através de telemetria. Então, aí o padrão é para instalação de medição individualizada com um hidrômetro, a caixa é com um hidrômetro só. Então, eu tenho aqui a coluna, que vem de lá do reservatório, aqui a água está descendo, está vindo de lá do barrilete, lá do último pavimento, né? Isso aí é de um edifício de apartamentos, tá? E aqui foi derivado para esse apartamento aqui. Aí veio aqui, fez a curva, entrou aqui por baixo, como a legislação está dizendo, né? Tem aqui um registro, sempre tem que ter um registro antes do hidrômetro, certo? Aqui está o próprio hidrômetro e sai pela lateral. E daqui vai para o apartamento, vai para o consumo, tá? Isso aí é individual. Para cada apartamento, no caso, se for colocar uma caixa individual, seria desse jeito aí, ok? Aqui está dizendo a distância, 30 centímetros no mínimo do piso, certo? Aqui as dimensões da caixa e outras características, né? Se eu tiver dois hidrômetros, né, derivando da mesma coluna, então eu venho com a coluna lá do reservatório, aí derivo para o primeiro hidrômetro, derivo para o segundo hidrômetro. Aí faz do mesmo jeito que para aquele hidrômetro individual. Entra por baixo, tem aqui o registro, o hidrômetro, daqui vai para o apartamento X e aqui vai para o apartamento Y. Aí aqui desce do reservatório, esse aqui é com telemetria, tá vendo? Com radiofrequência, então é transmitido através de um radiotransmissor lá para o concentrador de informação que fica na portaria. Então aqui seria aqueles casos daqueles apartamentos, aqueles prédios com muitos apartamentos, ou condomínio de casas com muitas casas. Aí aqui você sai aqui da coluna, vem do mesmo jeito para o hidrômetro, só que aqui tem uma conexão com o radiotransmissor, que aí vai transmitir por radiofrequência, certo? Lá para a portaria. Aqui por telemetria cabeada, então é um outro tipo de telemetria que é através de cabos. Então você tem, do mesmo jeito, né? Vem aqui da coluna, deriva para a caixa do hidrômetro, onde tem o registro, o hidrômetro, e aqui vai para o apartamento a água. Aí eu tenho que colocar um sistema para os cabos, né? Que vai pegar toda a informação aqui do meu hidrômetro e levar através de cabo até a portaria do prédio, que vai conectar através de cabo o concentrador de informações, não através de ondas de rádio. Então é questão de tecnologia aí, né? Escolhida pelo construtor. Então ele vai ver o que é mais econômico, o que é mais eficiente
fazer na hora de escolher um ou outro, tá? Aí uma foto que eu tirei numa visita técnica, né? Mostrando aqui a tubulação de PPR, note aqui que é PPR, aquele tubo verde. Aqui vão ficar os hidrômetros, aqui, porque ainda está em construção, né? Aqui deixou só o espaço da caixa onde vão ficar os hidrômetros, o registro e o hidrômetro. Então essa tubulação aqui é provisória, tá? E aqui vai ser colocado. Note que a derivação aqui está sendo feita com PVC, não com PEX, né? Está feita com PVC e vai lá para os apartamentos. E aqui vai ter uma caixa, aqui é um shaft, né? Aqui vai ter uma parede aqui fechando o shaft, onde vai colocar uma tampa de aço que vai ter acesso aos hidrômetros. Aqui são um espaço para 4 hidrômetros, né? 1, 2, 3, 4 apartamentos. E aqui as tubulações individuais, né? Que vão para cada apartamento. Ela vai e sobe, né? E chega no apartamento lá por cima dos ambientes, né? Da cozinha. Aqui estão os eletrodutos que vão trazer energia e levar os cabos, né? Da telemetria cabeada, no caso desse apartamento. Aqui, uma outra foto, né? Do sistema semelhante, aqui PPR, né? E aqui PVC. E aqui os espaços para os 4 hidrômetros. Aqui a parede do shaft, aqui embaixo, tá vendo? Né? Dá para perceber bem aqui onde vai ser feita uma parede fechando aqui, né? E vai colocar uma tampa aqui na parede que vai dar acesso aos hidrômetros, tá legal? Aqui o shaft está aberto, né? Não tá fechado ainda. Aí uma caixa de proteção metálica para 6 hidrômetros. Aqui um modelo de uma medição individualizada com reservatório superior. Então o que acontece? Aqui vem da rede da concessionária, o sistema da rua, né? E aqui vai para o medidor geral, né? Que vai fazer o totalizador de todo o prédio. Aqui a tubulação alimentador predial vai até o reservatório. E aqui abastece o reservatório. E aqui desce aqui o barrilete e alimenta os apartamentos. E aqui eu vou ter medição individualizada em cada apartamento. No caso aqui é só um apartamento por andar, né? Aqui essa foto é medição individualizada com reservatório inferior e superior. Então se eu tiver um reservatório inferior, da mesma forma, venho da rede geral, da concessionária, passo pelo hidrômetro totalizador, aí a tubulação vai até o reservatório inferior, aí tem um sistema de bombeamento para poder recalcar a água até o reservatório superior. Aí aqui o barrilete alimentando a coluna de distribuição e alimentando as medições individualizadas de cada apartamento.